Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Investir Melhor. E se você está na faixa dos 40 anos, preste muita atenção neste vídeo aqui, porque hoje eu vou mostrar quais investimentos eu acredito que façam sentido para uma pessoa nessa faixa de idade. Afinal, seus investimentos sempre devem estar adequados ao seu perfil de investidor e aos prazos para o uso do dinheiro. Então, antes de montar uma carteira aqui, eu criei um dono para essa carteira e nós vamos conhecê-lo agora. Começando pelos dados pessoais, o nome completo do nosso exemplo é Luiz Rogério Aparecido de Souza. Ele tem 40 anos de idade. Ele é empreendedor, né? Ele é dono de uma adega e ele mora com a esposa de 37 anos, a filha de 18 anos e o filho de 16. Ou seja, ele não é responsável apenas por si próprio, né? Ele ajuda a gerenciar uma família e é interessante que a carteira de investimentos dele leve isso daqui em consideração, porque ele não vai investir apenas para si mesmo, né? Mas também para a sua família. É verdade. Indo agora para os dados financeiros, o Luiz ganha de 3 a 4 mil reais por mês líquido. E varia um pouco porque ele é empreendedor, então de vez em quando o movimento é fraco, é natural que o prolabore dele, né, a receita pessoal dele, dê uma caída. Então vamos considerar que é na média R$ 3.500. Indo agora para a renda familiar total, são os 3.500 dele, mais os 2.000 da esposa e a gente chega aqui no número de 5.500, tá? Considerando um custo de vida mensal de 5 mil reais, quanto que sobra por mês? É só pegar os 5.500, subtrair 5 mil e a gente chega aí numa margem de 500 reais por mês para a gente trabalhar em cima dos investimentos do Luiz. Tá bom. Quanto que o Luiz tem de reserva de emergência? 5 mil reais. Quantos meses essa reserva aí cobre? Um mês, né? Se o gasto familiar dele é de 5 mil, ele tem 5 mil na reserva, cobre um mês só, e o correto aí é pelo menos 6, né? Onde está a reserva de emergência? Poupança do casal. E aqui é interessante mudar o local onde está esse dinheiro, porque a poupança rende pouquíssimo e a gente tem opções tão seguras quanto a poupança ou até mais seguras. É o caso do Tesouro Direto, da conta remunerada do Nubank, do PicPay, e essas opções todas rendem muito mais, né? Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está rendendo mais do que o dobro. Que dia recebem? Coloquei aqui no final do mês. Tem seguro de vida ou saúde? Não. Tem aposentadoria privada? Coloquei que sim, tá? E aqui vai ajudar a gente um pouquinho, inclusive, a determinar como é que vai ser a carteira de investimentos do Luiz, porque se ele tem uma aposentadoria privada, quer dizer que lá na frente ele já vai receber uma quantia quando não estiver mais trabalhando. Tem dívidas? Não. Isso daqui também é excelente, porque dessa forma o Luiz vai poder chegar até a liberdade financeira dele muito mais rápido, né? Geralmente os juros de uma dívida são muito maiores do que os juros dos nossos investimentos. E quando a pessoa tem dívidas, ela primeiro precisa resolver esse problema e depois começar a investir. No caso do Luiz, isso não vai ser um problema. Indo agora para os objetivos de curto prazo, ou seja, em até um ano, o Luiz quer sobrar mais dinheiro. Isso daqui é um objetivo muito fácil de ser cumprido, tá? No médio prazo, ou seja, entre 1 e 3 anos, o Luiz quer garantir a faculdade dos filhos, né? A menina tem 18, o filho mais novo tem 16. Em 3 anos aí, os dois já vão estar fazendo faculdade. No longo prazo, ou seja, entre 3 e 10 anos, o Luiz quer fazer um cruzeiro com a esposa e viajar para o exterior, né? E aqui não está definido se vai ser aqui na América Latina, onde tem opções muito mais baratas, ou se vai ser lá na Europa, nos Estados Unidos, né? Ainda mais porque a gente tem que levar em consideração o dólar, mas se for para fazer uma viagem aqui, por exemplo, né? Para começar, já vai ser um grande adianto, né? Vai ser muito mais fácil da gente atingir esses objetivos. E no longuíssimo prazo, ou seja, acima de 10 anos, ele quer atingir o conforto e a tranquilidade financeira e também viajar a cada 2
2 meses, ou seja, o Luiz quer curtir a vida, né? Esticar a canela. E aí, será que a gente vai conseguir montar uma carteira de investimentos que seja adequada para o Luiz atingir esses objetivos financeiros e que seja adequada à realidade dele? Será? Para criar a vida financeira do Luiz, o nosso exemplo fictício, eu me baseei um pouco em algumas pessoas que já passaram pela minha mentoria financeira 3 Passos para a Riqueza. Ela é o primeiro e único curso particular onde um influenciador de finanças ensina como qualquer pessoa pode atingir a liberdade financeira em apenas 5 encontros online comigo. Para você que quer continuar focado no trabalho, ao invés de gastar tempo estudando sobre investimentos ou entendendo o mercado, é a alternativa perfeita. Para entender mais, clique no primeiro link da descrição e agende uma reunião estratégica gratuita comigo. Agora sim, vamos lá. Bom, turma, antes de partir para os investimentos, uma coisa muito importante que o Luiz deve fazer é consolidar a sua reserva de emergência, tá? Isso é extremamente importante, e mudar alguns hábitos financeiros para atingir a primeira meta dele de curto prazo, que é sobrar mais dinheiro. Existem basicamente 2 formas de fazer isso, tá? A primeira é gastando melhor e a segunda é ganhando mais. Porém, gastar melhor não é necessariamente economizar, tá? Economizar é um ato e gastar bem é um hábito. E um detalhe importante é que enquanto economizar reduz a sua qualidade de vida, gastar melhor, ou seja, gastar bem, mantém a sua qualidade de vida onde está. Para isso, o que o Luiz pode fazer é uma planilha onde ele vai listar todos os seus gastos, sendo bastante detalhoso, colocar em seguida o porquê ele tem aquele gasto, porque isso vai trazer uma clareza mental absurda e vai mostrar que tem gasto que a gente nem faz ideia do porquê tem, tá? Na mesma planilha, é interessante colocar quanto aquele gasto simboliza por mês, tá? E em seguida, ele vai se perguntar: dá para cortar isso daqui? Se sim, ele simplesmente corta. Se não, ele faz um processo de licitação. O que é esse processo de licitação? É você pesquisar se outras empresas prestam o mesmo serviço ou vendem o mesmo produto que você compra ou paga rotineiramente mais barato. Benjamin Franklin dizia que pequenos buracos podem afundar um grande navio. E a ideia aqui é justamente fazer um pente fino, levantando todas as informações, inclusive ali no cartão de crédito, do que vocês gastam, para evitar que pequenas despesas comprometam o orçamento de vocês. Fazer esse tipo de exercício é extremamente importante para manter as suas finanças pessoais saudáveis, tá? Pelo menos uma vez a cada 6 meses. E se você quiser, nós vamos deixar o link do download dessa planilha aqui embaixo na descrição para que você tenha um modelo, tá? Totalmente de graça. Esse pente fino já deve reduzir em pelo menos 10% os gastos do Luiz, porém, para que ele não volte ao cenário anterior, é importante evitar gastos desnecessários para sobrar mais dinheiro. E aqui eu ressalto 3 estratégias que eu utilizo. A primeira é consultar alguém próximo antes de fazer alguma compra, como a sua esposa ou marido, né? Manda ali uma mensagem pro mozão. A segunda é deixar para amanhã, porque muitas compras que a gente faz são por impulso. E a última técnica é usar o QME Prepoder. E que raios de QME Prepoder é esse? Não sei. O QME Prepoder são perguntas que você pode fazer a si próprio antes de comprar alguma coisa. Por exemplo, suponhamos que você esteja numa loja de roupas porque precisa de uma blusa e o vendedor tenta te empurrar ali 2 pares de calçado. Nesses momentos você deve se perguntar: eu quero? Porque às vezes você só está vulnerável a uma estratégia de vendas que vai te parecer vantajosa no início, mas que você vai se arrepender depois porque não estava ali para aquilo. Porém, se você quiser, a próxima pergunta que você deve fazer a si mesmo é: eu mereço? Porque de repente você não deva fazer aquela compra por um descontrole recente ou porque não tem sido autodisciplinado para cumprir o seu objetivo de vida. Se não for um caso, né, se você estiver merecendo sim, você deve se perguntar: eu preciso? Porque nem sempre a gente compra coisas que de fato precisa. Quem nunca foi convencido a comprar alguma coisa que mais tarde ficou largado em casa sem utilidade? É verdade. Em seguida, você deve se perguntar:
eu posso comprar isso daqui? Porque pode ser que aquilo afete o seu orçamento mesmo parcelando. Então antes é importante dar uma conferida no aplicativo do seu banco e checar se realmente faz sentido comprar aquilo naquele momento. E por fim, você deve se perguntar, eu devo? Porque às vezes você não deveria estar comprando aquilo. É o caso de um chocolate no momento em que você deveria estar fazendo dieta, ou de uma viagem fora de hora num feriado prolongado que vai atrapalhar o seu planejamento pessoal, profissional e financeiro. Enfim, se você for uma pessoa descontrolada em relação a gastos, o QME Prepoder vai te ajudar pra caramba. Agora, a segunda forma que eu sugeriria para o Luiz sobrar mais dinheiro é focar em ganhar mais através da empresa dele usando o princípio de Pareto na adega. Vilfredo Pareto foi um economista italiano que percebeu que 20% das pessoas possuíam 80% das terras italianas. Depois ele foi a fundo e descobriu que dentro daquele grupo dos mais ricos, outros 20% possuíam 80% das terras. E ele foi vendo essa relação em várias outras coisas. Com o tempo, esse princípio de Pareto se popularizou como a máxima de que 20% dos seus esforços vão te gerar 80% dos resultados. É claro que não é exato, tá? Pode ser que 30% dos esforços gerem 70% dos resultados, 10% gerem 90%, mas na média é 20-80%. Pode reparar. Geralmente, 20% dos alunos de uma sala de aula geram 80% das interações com o professor, 20% das ações de uma carteira de investimentos são responsáveis por 80% da rentabilidade, 20% dos produtos de uma empresa geram 80% do faturamento, e aqui a ideia é justamente essa, né? Focar em criar estratégias baseadas nos produtos carro-chefe dele e ainda um programa de assinaturas onde os seus clientes recebem kits mensalmente ou semanalmente com algum desconto. É verdade que essa estratégia derruba um pouco o seu ticket médio, só que você garante uma recorrência de seus clientes e não precisa ficar se matando para conseguir novos clientes para ter dinheiro entrando no caixa. Seguindo essas dicas, eu acredito que em até 3 meses, o nosso exemplo, o Luiz, consegue diminuir os seus gastos mensais de 5.000 para 4.500 e aumentar a sua renda de mais ou menos 5.500 por mês para 6.500 por mês. Ou seja, aqueles R$500 que sobravam mensalmente para investir, agora viraram R$2.000 por mês. E aí que o jogo começa legal. Caracas. Só que antes da gente ir para a parte mais esperada do vídeo, que é onde a gente vai montar uma carteira de investimentos pro Luiz, dá uma força pra gente. Poxa, você tá até aqui assistindo o vídeo, se inscreve aí, ativa o nosso sininho de notificações. Nós temos uma meta de 10.000 inscritos e se você tá gostando do conteúdo, faça parte dessa comunidade. Toda segunda, quarta e sexta trazemos dicas excelentes para você economizar, investir e ganhar mais dinheiro. Então, siga aí porque você vai adorar. É claro. Bom, turma, como investir sem reserva de emergência é um grande erro e o Luiz só tem R$5.000 na reserva de emergência dele, né, cobrindo apenas um mês do custo de vida mensal, durante os próximos 9 meses ele vai mandar os R$2.000 que a gente estava mostrando até agora direto para a reserva dele, que não vai ser mais na poupança, vai ser no conta, num PicPay da vida ou então no Tesouro Direto, para que ele tenha pelo menos 5, 6 meses do custo de vida mensal familiar garantidos caso aconteça qualquer emergência, qualquer ocorrência. Pô, Ferreira, calma aí, mas assim vai demorar quase 1 ano pro Luiz começar a investir de verdade. Sim, Rufus, é verdade. Só que essa pressa e preocupação em multiplicar o patrimônio rápido são desnecessários, porque o Luiz já tem um plano de previdência privada aqui que vai complementar a renda dele quando ele quiser esticar a canela, quando ele quiser tirar o pé do acelerador. Então, querendo ou não, ele já está investindo. E outra, o Luiz ainda é uma pessoa jovem, né, com seus 40 anos de idade, só que ele ainda não está mais naquela idade de correr tantos riscos assim. Então, a gente não vai ser agressivo. Se for para ele investir, para ganhar dinheiro, tem que fazer do jeito certo. Se não sabe o que vai acontecer, na primeira tungada, o Luiz vai precisar sacar o dinheiro dos investimentos ou ele vai se desesperar com uma queda do mercado porque ele não vai ter um bom colchão financeiro.
E poxa, os investimentos servem justamente para você ter tranquilidade financeira, para você conseguir dormir bem à noite. Tem razão. Falando agora do perfil de investidor, como o Luiz tem 40 anos, eu levei em consideração que ele tem um perfil de investidor conservador. Então, a divisão de renda fixa e renda variável para ele ficou em 70% renda fixa e 30% renda variável. Até porque, se a gente for resgatar aqui nos objetivos financeiros, no médio prazo, ele quer garantir a faculdade dos filhos. Então, é um objetivo financeiro muito importante que vai precisar de uma grana considerável. Então, poxa vida, é interessantíssimo que grande parte do dinheiro que o Luiz vai investir esteja em investimentos seguros e previsíveis. Revelando agora como vão ficar os investimentos do Luiz na parcela de renda variável, né? Aqui eu dividi a carteira dele em duas, né? De renda fixa e de renda variável. Na carteira de renda variável, 50% do dinheiro vai estar em caixa para aproveitar oportunidades dentro e fora do mercado financeiro e também para planos de médio prazo, que no caso são os estudos dos filhos. Os investimentos que eu selecionei para isso são o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil, só que ele também pode optar por conta corrente remunerada, como a Nuconta, tem também a conta do PicPay, do PagBank, do Mercado Pago, ou então CDBs de liquidez diária, né? Um muito famoso é o CDB do Banco Inter. Indo agora para a fatia de 25% voltada à proteção e multiplicação do patrimônio, nós temos o Tesouro IPCA, que é aquele tipo de investimento do Tesouro Direto, que vai sempre te dar o equivalente à inflação mais uma taxa pré-fixada. Selecionei também CDBs, LCIs e LCAs com altas taxas. Inclusive, no momento que a gente está gravando o vídeo, temos ótimas oportunidades na renda fixa, principalmente porque a Selic está nas alturas. E, indo para os últimos 25% da carteira de renda fixa voltados à multiplicação de patrimônio, temos o Tesouro Pré-fixado, né? Se a taxa de juros estiver alta, ou seja, se a Selic estiver alta como agora, ou CDBs, LCIs e LCAs, se a taxa de juros estiver baixa. E por que essa divisão, né? Um ou outro? Porque o tesouro pré-fixado é um tipo de investimento que te dá duas possibilidades de retorno, duas possibilidades de rendimento. A primeira possibilidade de retorno é a taxa prometida no vencimento, que é aquele retorno que você vai ver antes de comprar o título, né? Pô, é isso daqui que eu vou receber se eu deixar até o final. E a segunda possibilidade é a taxa de mercado. E o que é esse negócio de taxa de mercado? Se você compra um tesouro pré-fixado no momento em que as taxas praticadas pelo mercado estão muito elevadas, né? Isso acontece especialmente quando a taxa Selic, né? A mãe de todas as taxas, está lá nas alturas. Se passa um tempo e as taxas praticadas pelo mercado caem, o título que você comprou lá atrás se valorizou. Então, se você vender ele, mesmo que o vencimento não tenha chegado, você ganhou muito mais dinheiro do que a taxa prometida. Esse é um cenário. Agora, se as taxas praticadas pelo mercado já estão baixas ou não estão com tendência de queda, é melhor você optar por CDBs, LCIs e LCAs, que são outro tipo de renda fixa, que não sofrem com marcação a mercado. E não apenas isso, como elas geralmente oferecem uma taxa de retorno um pouco maior do que os títulos do Tesouro Direto. Porém, independente do cenário, se é no cenário 1 ou no cenário 2, eu optaria por títulos, né, por investimentos de curto prazo, né, para não ficar com dinheiro preso por muito tempo, né, acima ali de 5, 6 anos, aí eu já não gosto muito. Eu imagino que para quem nunca escutou esse negócio de marcação a mercado com o título do Tesouro Direto e tal, pode parecer um pouco complexo, então eu vou deixar aqui em cima um card com um vídeo sugerido onde a gente comprou todos os títulos do Tesouro Direto na prática e explicou de uma forma detalhada como que funciona essa tal marcação a mercado. É o melhor vídeo na internet que você vai encontrar explicando esse negócio, porque realmente é chatinho de explicar.
mas clica aí porque o vídeo ficou muito bom. Vai depender muito do meu humor. Mas enfim, indo agora para outra metade da carteira de investimentos do João, no setor de renda variável, 30% eu dedicaria para proteção e multiplicação de patrimônio e escolheria para isso ações americanas, até porque é uma forma de você expor o seu patrimônio ao dólar e geralmente o dólar acaba influenciando as altas de preços que a gente tem aqui no Brasil, então ter um pouco do patrimônio em dólar é interessante por isso. Em outros 30% eu focaria em multiplicação de patrimônio e selecionei aqui para isso ações brasileiras, tem muita oportunidade legal na nossa bolsa, tá? Você pode inclusive investir não só em uma ou outra ação, mas na bolsa inteira através do ETF BOVA11, né? É um tipo de fundo que replica o resultado da nossa bolsa como um todo, então você nunca vai ficar abaixo da média dessa forma. Ainda nos 30% de multiplicação de patrimônio, eu optaria por investimentos alternativos, só que essa seria uma parcela um pouco menor desses 30% de multiplicação de patrimônio. Afinal, a ideia é apimentar um pouquinho a sua carteira, só que destinando uma parcela menor dos seus investimentos, porque se der muito certo, show de bola, mas se der errado, né, algum ativo aqui representar uma queda na sua carteira, vai ser uma queda com uma baixa representatividade, então eu misturaria aqui um pouco de commodities, né, setores promissores, de repente investir no setor de jogos, né, tem um ETF muito interessante também que vai te entregar a média de resultados do setor de startups, achei esse bem interessante. Tem também outras economias, né? De repente você pode investir no mercado chinês, que dizem que vai ultrapassar os Estados Unidos em breve, você pode investir na Índia, enfim, muito bacana. Empolgante. Indo agora para outros 30%, só que dessa vez destinados para a proteção de patrimônio e geração de renda passiva. Eu selecionei aqui fundos imobiliários, que são a forma mais fácil de você investir em imóveis, né? Eles geralmente te pagam ali 95% do que eles lucram com aluguéis e te dão essa grana em formato de salário, né? São os chamados dividendos. E ações que pagam dividendos também, né? Existem ações que focam em crescimento e ações que têm como característica distribuir parte do lucro para os investidores. Então, esse daqui é um tipo de investimento onde você vai receber uma grana que pode ajudar até mesmo a complementar os aportes que você vai fazer todos os meses nessa carteira. Fora que, claro, ações com essas características e também fundos imobiliários tendem a oscilar um pouco menos. Então, se acontecer uma queda, eles vão dar aquela segurada, né? Vão proteger, blindar ali a sua carteira e permitir que você sobreviva no mercado por muito mais tempo. E para encerrar, eu selecionei aqui 10% da carteira de renda variável destinada para a multiplicação agressiva de patrimônio com criptomoedas. Eu selecionei aqui as 10 maiores criptomoedas do mercado, mas não precisa ser todas as 10. A ideia é que você selecione dentro do top 10 os 3 até 4 projetos ali que mais fazem sentido. Como sempre, é bom dizer que os investimentos em renda variável são bem mais para o longo prazo, então eles vão cumprir mais o papel de atingir a liberdade financeira para o Luiz, enquanto os investimentos em renda fixa são essenciais para cumprir objetivos de até 5 anos ali. Pelos nossos cálculos, se o Luiz investir direitinho aí, pelo menos R$2.000 todos os meses nessa carteira que vamos estimar que vai ter um retorno de 12% todos os anos, depois de 15 anos, ou seja, quando ele tiver aí os seus 55 mais ou menos, ele vai ter acumulado R$942.000. Essa grana aqui, tá, consegue gerar para ele uma renda mensal livre de imposto de renda através de fundos imobiliários de mais ou menos R$5.000, R$6.000. Porém, se ele for aumentando os seus aportes conforme a empresa dele vai crescendo, investir aí, na média, 3.000 não, 3.000 é pouco, né?
R$ 3.500 ao longo desses mesmos 15 anos, ele vai ter aí acumulado 1,6 milhão de reais. Com essa grana aqui, ele consegue gerar uma renda passiva de uns 10, 12 mil reais por mês. Isso sem contar que ele vai receber o dinheiro do plano de previdência. É verdade, uma renda vai complementar a outra, inclusive. Grana, grana, grana! Lembrando, tá, turma? Nada disso que eu falei foi uma recomendação de investimentos, tá? Isso foi apenas um exemplo hipotético para fins educativos, e se você quiser entender mais sobre como montar uma carteira ideal para o seu perfil e realidade, eu recomendo que você clique no primeiro link aqui da descrição e preencha o formulário para a minha mentoria 3 Passos para a Riqueza, onde eu detalho a minha mentoria de investimentos em apenas 5 sessões que com certeza vão acelerar o seu sonho de viver de renda. Se esse vídeo agregou valor ou informação a você de alguma forma, compartilhe com aquele amigo ou familiar que está na faixa dos 40. Meu nome é Felipe Ferreira e tchau, tchau.